Olá! Vamos para o segundo capítulo? O Olhar de Baixo, de Ângelo Humberto Ancilotto, editora Reality Books. Chama-se Guajuviras. A guajuvira é uma árvore que pode chegar a 25 metros de altura, com um tronco superior a 50 centímetros de diâmetro. Sua copa tem formato de pirâmide e suas folhas são elípticas, de coloração verde escura e costumam cair no inverno. Sua madeira é densa, escura, resistente a intempéries e, por isso, muito utilizada em construções, mourões e esteios de cerca e cabos de ferramenta. Pouco vista atualmente, mas abundante no início do século passado, era comumente encontrada nas regiões sul e oeste do estado de São Paulo, bem como no Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Paraná. Em um tempo em que a agricultura era praticada essencialmente com ferramentas manuais, seus galhos fortes, retilíneos e roliços eram muito utilizados pelos colonos como cabo de enxadas, foices, pás, rastelos e forcas. Um povoado formado há mais de 100 anos, a aproximadamente 250 quilômetros da capital do estado de São Paulo, no sentido sudoeste, foi expandindo sobre um chão favorável à diversidade agrícola. E em meados da década de 1930, alcançou a emancipação política, ganhando o nome de batismo de Guajuviras, em homenagem à planta largamente encontrada no solo daquele lugar. Em gozo de seus direitos políticos, os 35 mil habitantes da cidade hoje estão nas ruas, nos bares e nas praças. Um pouco mais da metade deles comemorando a reeleição de Fabrício Alcântara Bueno de Almeida para mais 4 anos de mandato na gestão da prefeitura. O restante protestando contra o mesmo acontecimento. É comum que empresários bem-sucedidos, principalmente nos municípios menores, sejam tentados pelos partidos políticos e por seus próprios egos a concorrerem às eleições municipais. Para a população, há sempre a esperança de que o sucesso da gestão privada se repita na administração pública. Mas foi-se o tempo em que eleições nesse país eram brandas e as divergências se reagrupavam tão logo contados os votos. Não existem mais homens santos concorrendo aos pleitos eletivos. Ainda que transitem incólumes entre os artigos da lei da ficha limpa, candidatos terão sempre um dossiê forjado pelos adversários para, se não impugnar suas candidaturas, ao menos confundir a opinião pública e roubar-lhes uma parcela dos votos. A lisura de conduta de um candidato quase sempre é atacada pelo seu oponente, seja com fatos antigos e pouco pertinentes ao contexto de uma campanha, seja por fake news criadas em laboratórios eleitorais. Correligionários de outros partidos, funcionários públicos insatisfeitos e vereadores de oposição são fontes propagadoras de boatos. Faz algum tempo que o eleitor vai à cabine de votação levando o título na mão
e muitas dúvidas na cabeça. Em Guajuviras, a eleição foi assim também. Acusações contra o prefeito reeleito não faltaram. Em cada buraco do asfalto tapado, a oposição enxergava um percentual de propina. Em cada obra construída, uma licitação fraudulenta. Em cada benefício nas propriedades particulares, um desvio de dinheiro dos cofres da prefeitura. Mas Fabrício é um homem experiente e conseguiu lidar com essas adversidades de maneira razoavelmente tranquila, mantendo a seu lado a maioria necessária dos eleitores. Se houve ou se haverá ainda alguma corrupção durante sua gestão, o Tribunal de Contas, o Ministério Público e a Polícia Federal são entidades com mais capacidade para investigar e julgar. A carreira política de Fabrício é só um detalhe na vida e no longo histórico da família Bueno de Almeida, cofundadora do município. Segundo o acervo histórico do Museu da Cidade, o patriarca Orlando Bueno de Almeida, com uma mistura de sangue português e espanhol nas veias, chegou ao povoado em 1923. Ali fundou a Olaria Bela Vista, que até 1950 produziu exclusivamente tijolos e telhas de barro, vindo a ser a grande contribuidora da construção das casas de alvenaria nos povoados da região e das sedes das fazendas. A notoriedade da olaria levou o nome de Guajuviras para muito além do núcleo do povoado. Os tijolos e as telhas fabricadas pelo senhor Orlando eram vendidos num raio de 200 quilômetros, e o prestígio do fabricante pode ser constatado em uma foto em que ele aparece sendo cumprimentado por João Alberto Lins de Barros, o interventor federal do estado de São Paulo, nomeado por Getúlio Vargas em 1930, que governou a província paulista durante 7 meses. Assim, bem alicerçada e com grande reconhecimento popular e político, a Olaria Bela Vista e a tecelagem Alcântara formaram as duas vigas mestras da pujança guajuvirense, complementada pelas lavouras de café, começavam a chegar à região, além do algodão e do amendoim. A tecelagem Alcântara, dedicada à produção de guarnições de cama, mesa e banho, também vivia o esplendor da indústria têxtil daquela época. A diferença entre a tecelagem e a olaria era que os tijolos do senhor Orlando estavam presentes nas construções do lugarejo, enquanto as teceduras fabricadas pelo senhor João Mário de Alcântara e seus irmãos eram comercializadas longe dali. Abasteciam casas do ramo na capital, além de exportar para a Europa, de forma que os lençóis e as toalhas de banho da marca Alcântara dificilmente eram vistos sobre os leitos ou nos cabides dos banheiros das casas do povoado. Em 1950, o jovem Ubiratã Bueno de Almeida, filho de Orlando, contraiu núpcias com Maria Vilma de Alcântara, filha de João Mário, formando assim os laços entre duas famílias tradicionais e poderosas.
Casado, o Biratã começou gradativamente a assumir o lugar do pai na olaria. Com visão de mercado, pressentiu que o futuro das construções em alvenaria remeteria ao revestimento das paredes e ao calçamento dos pisos, entrando lajotas e saindo o antigo cimento queimado. Ampliava-se, sob sua gestão, as opções da arquitetura nacional para a decoração e proteção das paredes de cozinhas, banheiros e áreas de serviço, e dos pisos de toda a área interna e externa das construções. Assim, a Olaria Bela Vista, em poucos anos, foi equipada com uma linha de produção moderna, com fornos e prensas adquiridos diretamente no exterior, que, associados a novas técnicas de extração de argila, fez dela destaque nacional. Se Orlando Bueno de Almeida era visto como o homem dos tijolos, o Biratã, seu filho, popularmente chamado de Bira, notabilizou-se como o homem dos azulejos, nome que associava as pequenas peças, geralmente quadradas, na medida de 15 por 15 centímetros, ao brilho e à higiene das cozinhas residenciais e das casas comerciais. Apesar de não ser uma indústria de grande porte, a Bela Vista encontrava na segunda metade do século XX bem posicionada no ranking dos fabricantes nacionais de cerâmica. O casal Ubiratã e Maria Vilma teve 2 filhos, Fabrício, nascido em 1951, e Manuel, que veio ao mundo em 1954. Quando os meninos chegaram à idade adulta, e quando Fabrício, em especial, começou a dar as cartas na fábrica, o Brasil passava por um processo de transformação demográfica. Deixava de ser essencialmente agrícola e de população predominantemente rural para se tornar um país em desenvolvimento industrial, com a população abandonando o campo e migrando para a cidade. A vida urbana aumentou sobremaneira a demanda de imóveis. Áreas campestres ao redor das cidades se transformavam em loteamentos. Famílias que chegavam para morar no asfalto adquiriam terrenos e edificavam moradias. Prefeituras socorriam os menos favorecidos com programas de habitação popular. O perímetro urbano dos municípios se expandia, o que era bom para os negócios da construção civil, bem como para os fabricantes de material de construção. Naquela época, o tijolo maciço perdia espaço para o bloco de cimento, e Fabrício não demorou para alertar o pai de que seria necessário produzir esse novo componente. A fábrica ganhou um adendo e mais operários para dar conta da crescente demanda de blocos que fechavam muros e paredes das novas habitações. Mais produção, mais volume de negócios, mais riqueza para a família e para o município de Guajuviras. Não era à toa que o senhor Bira via com restrições a escolha acadêmica que o filho Manuel fizera. Por que diabos, do seio de uma família que viveu muito bem até aquela data, produzindo material de construção e cujo futuro era mais promissor ainda, haveria de sair um astrônomo? Que raio de profissões seria aquela que a pessoa passa a noite toda olhando para o céu? O caçula Manuel era apaixonado por séries de ficção científica. Cresceu lendo Buck Rogers nos gibis e jornais,
vendo os seriados Perdidos no Espaço e Jornada nas Estrelas na televisão. Quando entrava em uma livraria, logo se desvencilhava de quem estivesse com ele e corria para as prateleiras de livros de aventuras espaciais. Não havia uma única noite em que não passasse pelo menos meia hora observando as estrelas com sua potente luneta, comprada por seu pai em uma viagem a São Paulo. A escolha do curso de astronomia para ele foi uma coisa tão óbvia quanto calçar os sapatos para ir à escola. Seu irmão mais velho costumava dizer que ele vivia no mundo da lua. Ao contrário de Manuel, Fabrício, desde cedo, se via como o braço direito do pai. Interessava-se pelo comércio das peças produzidas na cerâmica, especulava o preço, projetava faturamentos. Sempre surpreendia o pai com a mesma pergunta: quer dizer que se vendermos 1000 caixas, nós vamos lucrar tanto? O pai o corrigia. Explicava que o verbo correto era faturar, que o lucro dependeria da dedução das despesas que eles tiveram para produzir e vender as 1000 caixas. Terminado o colégio, sua escolha pelo curso de contabilidade foi tão evidente quanto seria depois o de astronomia para o irmão mais novo. Nada de errado com a vocação dos filhos do Sr. Bira. O único problema era que, enquanto o mais velho se encaixava nos planos do pai para o comando da fábrica, o mais novo, só Deus sabia que retorno traria para o dinheiro gasto na sua faculdade. Foi por objeção da família que Manuel, 2 anos depois, resolveu retroceder e se matricular em engenharia, carreira mais adequada aos anseios gerais de todos os parentes. No entanto, aquilo que poderia ser o reparo de uma escolha supostamente errada veio a se tornar a mais desastrosa decisão de sua vida. Se a cerâmica Bela Vista, o nome Olaria ia ficando cada vez mais no passado. Então, se a cerâmica Bela Vista prosperou e chegou fortalecida às últimas décadas de 1900, por seu turno, a tecelagem Alcântara entrou no último quartil do século com dívidas intermináveis. A redução das lavouras de algodão elevou o preço no mercado e os custos de produção aumentaram demais para as indústrias têxteis. O parque fabril desatualizado, o elevado custo de manutenção das máquinas e a pouca quantidade de dinheiro em caixa para investimento levaram o senhor João Mário aos bancos para financiar novos teares. Juros altos, garantias dobradas, cláusulas explícitas ou implícitas de correção monetária que duplicavam os empréstimos em 6 meses. Quem tomasse 2 milhões emprestados, em 2 anos pagaria entre 6 e 8 milhões. Assim começava uma grande quebradeira de indústrias. A família Alcântara recorreu ao acordo com os credores, situação conhecida como concordata. Expirado o prazo, a dívida estava do mesmo jeito. Credores, nem mesmo os preferenciais, receberam qualquer amortização.
veio a determinação judicial de falência. Constrangimento tanto para a família Alcântara quanto para a família Bueno de Almeida, também para o município. Quem passa na estrada avista os galpões abandonados, desmoronando, carcomidos pelo tempo, pela ferrugem e pelos cupins. A agilidade com que a justiça declarou a falência faltou-lhe agora para desenrolar o patrimônio da massa falida e liberar o que resta de valor para o acerto de dívidas. Maria Vilma hoje é a única Alcântara que permanece em Guajuviras. Seus irmãos e primos, todos se mudaram de cidade. De empresários renomados, provavelmente passam agora seus dias na condição de anônimos operários do polo industrial de Campinas ou de São Paulo. A Alcântara Construções Pré-Moldadas, adquirida por Fabrício com os prolabores da Cerâmica Bela Vista e algum empréstimo, prosperou no mesmo ritmo da construção civil, mas não resgatou a saga da família de sua mãe. A razão social alterada soa aos ouvidos da cidade mais como nome fantasia do que como registro na junta comercial. Todos sabem que é um Bueno de Almeida e não um Alcântara que está por trás dos negócios. É isso aí. Esse foi o segundo capítulo, então. Tá bom? Amanhã começamos o terceiro capítulo. Tá ok? Até amanhã, então.